imaginar. Perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. Dê uma linda salva de palmas ao único que é digno de toda a glória, ao nosso Rei, ao nosso Salvador, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, Jesus, o ungido. Amém? Eu quero convidar a senhora, o Senhor, para aproveitar cada minuto que nós estaremos cultuando a Deus, preocupado, preocupada, não com o culto que o pastor vai te apresentar, mas com o culto que eu, a senhora, o Senhor, nós vamos apresentar a Deus. Pois o Senhor Jesus Cristo, Ele disse: aonde houver duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estou presente. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele está conosco nesta casa de oração. E preste muita atenção nisso. Este templo, ele é chamado como casa de oração. Por quê? Porque o santuário de Deus sois vós. Nós somos a igreja de Deus. O Espírito Santo habita dentro de nós. Amém? Coloque as mãos no coração, feche seus olhos, se desligue deste mundo pecaminoso, momentâneo. A senhora, o Senhor que está em casa assistindo também esta reunião, a paz do Senhor Jesus e que o poder, o Espírito Santo de Deus lhe alcance. Pois nós estamos aqui, poderoso Deus, para buscar a tua graça, a tua misericórdia. Estamos aqui para buscar o teu amor, a tua presença. Viemos aqui para pedir ao Senhor: vem tomar conta das nossas vidas, vem nos fortalecer no teu Espírito. Nós buscamos, poderoso Deus, as tuas virtudes, o teu amor, a tua paz, a mansidão, a santidade, o domínio próprio, a bondade, a benignidade, a fidelidade. Vem, Senhor, vem formar o teu Filho em nossas vidas, para que possamos dizer o que Paulo disse: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo Jesus que vive por meu intermédio. Nós queremos seguir os teus passos, Senhor Jesus. Nós queremos obedecer a tua palavra. O Senhor Jesus, Ele disse, amada igreja: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Nós estamos aqui reunidos, Pai, pois negamos a nossa carne, negamos o nosso eu, negamos a nossa própria vontade e vencemos, Pai, o frio, a distância, o cansaço,
cansaço, encontramos tempo aonde não tinha, para te bendizer, para te apresentar o melhor amor que nós temos para contigo, pois o Senhor é verdadeiro, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus que sonda mentes e corações. Então adore ao Senhor, bendiga o seu santo nome, desça à casa do oleiro e peça para o Senhor te refazer, peça para o Senhor te transformar nesta noite. Diga para o Senhor: eu quero ser um vaso de honra em tuas mãos. Não há como descrever tua grandeza e teu poder. Não há outro igual a ti. Sim, quando eu desço, reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer, e eu vou descer a glória e honra dele. Eu vou descer para Deus aparecer. Peça ao Senhor: aparece na minha vida, Pai. Eu vou descer do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer, e eu vou descer para a glória e honra dele. Eu vou descer para Deus aparecer. Oh, aleluia! O Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória. Peça para o Senhor: cumpra a tua vontade em minha vida, Pai. Deus, não há como descrever tua grandeza e teu poder. O nosso Deus habita em meio aos louvores. Solte a sua voz e adore, louve. Sim, quando eu desço, reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer a glória e honra dele. Eu vou descer para Deus aparecer. Igreja, levante as mãos aos céus. Eu vou descer a casa do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer. E eu vou descer a glória e honra dele. Eu vou descer para Deus aparecer. Rendemos ao Senhor glórias, rendemos ao Senhor aleluia, pois só o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Rei. Eu te dou glórias, eu te dou glórias, eu te dou glória para todo sempre. Amém. Adore ao Senhor.
sempre. Amém. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Pra todos sempre. Amém. Pra todos sempre. Amém. Então busque o reino dos céus nessa noite. Então peça a Deus para guiar os teus passos. Peça a Deus para tomar conta da sua vida. Isso, igreja. Se lance agora aos pés do Senhor como Maria fez. Se entregue agora nas mãos do Senhor. Entregue a Ele a tua família. Entregue a Ele os teus projetos, a tua vida. Confia nele, o mais Ele já está fazendo. Nós estamos aqui para nos render a Ti. Nós estamos aqui para buscar ao Senhor em primeiro lugar no nosso coração, Pai. Nós sabemos que muitos não têm tido tempo para o Senhor, mas nós estamos aqui para ser o Teu desfrute, a Tua morada. Estamos aqui para servir e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então, Espírito Santo, transforma a nossa mente, nos mostra o caminho para desenvolver a nossa salvação. Queremos andar no caminho estreito, queremos passar e viver na porta apertada. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai Celestial, nós buscamos a Tua glória, nós buscamos a Tua presença, nós buscamos o Teu Espírito e pedimos ao Senhor: faz morada em nossas vidas, faz morada em nossos corações. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da Tua grandeza. O que se vê, o coração não sente. O corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. O Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. Vem fazer morada. Receba o Espírito Santo. Seja fortalecido, Senhor, igreja. O meu coração é o Teu lugar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada. Faça morada em mim. Faça morada. Faça morada em mim. Aleluia, aleluia. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da Tua grandeza. O que se vê, o coração não sente. O corpo responde, minha alma não me sonda agora este coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão Espírito Santo, levante as mãos aos céus e peça para Ele fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o Teu lugar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim.
forma, Senhor, anda por intermédio da nossa vida nessa terra, habita no nosso coração. Precisamos do Senhor mais do que o ar que respiramos. O Senhor é mais importante do que o dinheiro, do que o alimento, do que a carne. O Senhor é eterno, o Senhor é santo. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Espírito Santo, faça morada. Faça morada. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, igreja. Faça morada em mim. O Senhor quer ouvir a tua voz nessa noite. Ele não está aqui para ouvir caixas de som, celular. Ele está aqui por causa do povo dele. Espírito Santo, faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Espírito Santo, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Diga: Senhor Jesus, a minha vida, o meu coração, eu consagro a ti, que seja feita em minha vida a tua vontade. Diga glória a Deus e glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda a glória. Diga graças a Deus. Amém. Quem adorou a Deus, quem louvou ao Senhor. E agora o Senhor, Ele vai falar conosco por intermédio da sua palavra. Amém? Se sente abençoado, por gentileza, abençoada. Muito boa noite a senhora, o senhor que está em casa cultuando conosco. Vamos ao momento mais importante da palavra de Deus, o momento mais importante do culto, que é a pregação da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Hebreus, Hebreus, capítulo 7, versículo 11. Hebreus, capítulo 7, versículo 11. Hebreus, capítulo 7, versículo 11. Deixa eu mandar um abraço para quem está conosco, né? Firme, fielmente, como a Dona Arlete. Oi? Tá não? Capaz. Dona Arlete, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Minha irmã Graziele, a paz do Senhor Jesus, muito boa noite. Dona Marília, a paz do Senhor Jesus. Seu Natanael Fonseca, é um prazer enorme poder estar cultuando a Deus junto contigo. Boa noite, meu irmão. Boa noite, seu Mateus Rodrigues, a paz do Senhor. Dona Marinha, boa noite, Dona Marinha. A paz do Senhor Jesus, seu Carlos, Dona Rai. Um forte abraço aos irmãos aí também. Um forte abraço ao seu Adriano. Um forte abraço à Dona Cleusa. Um forte abraço à Dona Lucena, seu Paulo de Belo Horizonte. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, aonde chegar esse culto, aonde chegar esta pregação. Eu não podia imaginar, perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez Hebreus capítulo 7, versículo 11.
tenho Hebreus forças capítulo pra 7, clamar. versículo 11. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Pois tu és o Deus que me Tu és vê. o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Que encontrou, diga graças a Deus. Mas parece que Incline o seu rosto, feche os seus olhos. Poderoso Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós buscamos do alto a sabedoria, buscamos do alto o entendimento, para que possamos compreender as tuas sagradas escrituras, para que possamos ter força para praticar aquilo que o Senhor nos entregar nessa noite. Pai, esta mensagem é tremenda, é poderosa, ela quebra a religiosidade, ela quebra as heresias, ela desfaz toda lavagem cerebral, toda exploração, que possamos recebê-la como de fato ela é, por intermédio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, fala comigo, eu tenho sede da tua palavra, eu quero entender o que o Senhor quer para minha vida. Amém e graças a Deus. Amém, amados irmãos. Irmãos, nós temos feito um estudo em cima de Hebreus capítulo 7. Quem tem notado? Por quê? Porque nós temos que entender que nós não vivemos mais no judaísmo, nós vivemos no cristianismo. Nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, nós estamos debaixo da graça que há em Cristo Jesus. Eu quero a sua atenção para uma coisa: muitos estudiosos até hoje declaram que não sabem quem escreveu a carta aos Hebreus. A maioria das cartas na Bíblia Sagrada, quando ela se dá início, já apresenta quem está escrevendo ela. Hebreus não é assim. O escritor que enviou a carta ficou em oculto. Porém, nós que estudamos muito a palavra de Deus, nos é revelado que quem escreveu a carta aos Hebreus naquela época, o único pregador que tinha estrutura, conhecimento, sabedoria divina para escrever essa carta que é tão complexa, tão à frente do seu tempo, era o apóstolo Paulo. Talvez alguém me pergunte: pastor, por que então o apóstolo Paulo, ele não colocou a sua assinatura nessa epístola, nessa carta aos Hebreus? Por causa da grande perseguição dos judeus contra o cristianismo. Para você ter uma ideia, houve uma época que judeus se introduziram dentro da igreja de Cristo em Jerusalém, e estavam querendo que os cristãos naquela época se circuncidassem, estavam querendo que os cristãos levassem em consideração o que Moisés dizia, sendo que não tem como servir a dois senhores, não tem como viver debaixo da velha aliança, da antiga aliança e da nova aliança. O próprio apóstolo Paulo falou isso aos Gálatas: se vos deixarem circuncidar-vos, então tereis que guardar toda a lei, e Cristo de nada vos aproveita. Ou seja, se alguém quiser guardar qualquer pedaço da lei, fica obrigado de guardar tudo.
Aí talvez alguém diga: pastor, mas em relação a isso, o que tem a ver com a minha vida? Tem muito a ver com a nossa vida aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil muitas igrejas que se dizem cristãs ainda querem enfiar a goela abaixo do povo coisas do judaísmo e da lei. Tem uma igreja conhecida como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, quem conhece? Ela quer obrigar o povo a guardar o sábado. Para o povo cristão ter que guardar o sábado, a gente vai ter que rasgar da Bíblia alguns textos. E eu sei deles aqui, tenho eles anotados. Então a minha goela não baixa. Tem outras igrejas, e aí eu não vou citar nomes, senão eu vou citar de 99% das igrejas que tem no Brasil, que querem colocar goela abaixo no povo, dar o dízimo. Aliás, devolver. Porque é um mandamento do Senhor, e quem não devolve, está roubando a Deus. Eu só queria que esses pregadores me mostrassem isso no Novo Testamento. Porque no tempo da graça, não há mandamento que o povo tem que dar, devolver, pagar 10% do que recebe. No tempo da graça, a gente não serve a letras, nós servimos ao Espírito Santo, e a gente contribui com alegria aquilo que Deus nos ordena. Deus nem se agrada daquilo que eu dou por interesse ou necessidade. Quem está entendendo? Na pregação terça-feira passada eu falei sobre o dízimo. Eu mostrei para você que Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque, mas não foi o dízimo de tudo que ele tinha. Foi só o dízimo de uma vitória que ele teve dos despojos da guerra. E ele não deu por obrigação, ele deu por gratidão. Então não dá para usar um texto desse para botar na nossa goela abaixo, que tudo que passa na nossa mão a gente tem que dar 10%. Quem entende? Porém, na mesma mensagem, ali pelo versículo 4 ao versículo 10, fala que Deus deu como mandamento aos levitas recolher os dízimos dos seus irmãos. Ou seja, no judaísmo é um mandamento. E das 12 tribos, 13 tribos de Israel, porque Jacó pegou 2 filhos e introduziu como tribo de José, então ficaram 13. Então das 13 tribos, os levitas recolhiam o dízimo das outras 12, e era mandamento, e ai de quem não desse, o devorador pegava. Aí, o que você conhece, decore salteado no Velho Testamento, tinha poder e autoridade. Agora, o senhor pregador virar para mim e dizer: tem um espírito aí, que só o dízimo repreende, é o devor. Aí eu lhe pergunto, então você rasga da Bíblia o capítulo 2 de Filipenses, onde fala que pelo nome do Senhor Jesus, tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo. E se o devorador só é repreendido pelo dízimo, não é pelo nome de Jesus nos dias atuais, aonde ele habita? Só pode ser atrás da orelha de quem prega isso, porque não é possível. Você está me entendendo? Irmãos, vençam os medos, vençam as heresias, conheça a palavra e ninguém vai te enganar. Ninguém. Quanto tempo que eu já estou pregando isso para os irmãos? Daqui a pouco vai para 1 ano, E quem me desmascarou, me envergonhou, fez um debate comigo, quem já parou para pensar nisso? Que só no Facebook eu devo ter mais de 500 pastores meus amigos. Nunca mais, como é que está aí? Quem está entendendo? Mas que assistem. Às vezes minha esposa entra na live e vê que tem uns 2, 3, 4, dando uma pescadinha. Deixa eu ver o que ele está fazendo, o que ele está falando. E por que ninguém debate? Porque é a verdade, irmão. É a verdade. A gente tem que acordar. Tudo bem, a obra de Deus, ela é sustentada pelos nossos donativos. Mas a partir do momento que o homem quer colocar um fardo pesado nas tuas costas, como um mandamento, como uma obrigação, então se torna heresia. E Deus odeia esse tipo de coisa. Nós vamos ver isso no domingo. Domingo a gente vai ver que Jesus odeia o ensinamento ou a doutrina
ou o comportamento dos nicolaítas, aqueles que gostam de governar o povo dentro da igreja. Onde tem o governo sobre os homens é lá no mundo, o presidente, os governadores, senadores, deputados. Dentro da igreja não, dentro da igreja nós somos irmãos. Pode ter unção de profeta, de apóstolo, de pastor, de mestre, de evangelista, mas é de igual para igual. Não é porque Deus te deu uma unção que agora você vai ficar mandando nos outros. Jesus Cristo disse o quê? O maior serve o menor. É o que está acontecendo aqui hoje. Você está aí sentado sendo servido por aquele que Deus deu um pouquinho mais de sabedoria. E amanhã depois Deus vai usar você para servir outra pessoa, para ganhar aquela alma também das heresias ou então do inferno, para introduzir no reino dos céus. Amém? Vamos ler o texto. Diz assim: se portanto, a sua Bíblia tem título aí? Tem? Então deixa eu ler o título. Olha o que esse título diz: o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Olha só isso, meu irmão. Olha isso. O sacerdócio levítico teve o quê? O que é ter fim? O que é ter fim? Acabou. Aí eu lhe pergunto, não é possível que os pregadores não entendem isso? Mas tem uns que não entendem, irmãos. Tem uns que não entendem. Tem pregador que se pudesse colocava o nome da igreja de sinagoga. Para você ver que teve um que construiu um templo conhecido como Templo de Sá, que é coisa do tempo do sacerdócio levítico. E quando você chega lá, os camaradas estão vestidos que nem sacerdote, é tudo que nem na antiguidade. Mas olha o que está escrito aí nesse título: o sacerdócio levítico teve o quê? Ou seja, a gente não foi chamado para ser museu, para viver do passado. Muito pelo contrário, a gente foi chamado para viver em novidade de espírito, de vida. Quem está entendendo? Bom, o Senhor Jesus disse: não se pega vinho velho e se coloca em odre, porque senão vai acontecer o quê? Vai estourar. A mesma coisa se você colocar odre novo em vinho, ou então vinho novo em odre velho, vai criar pressão e vai explodir. Só que Jesus disse: mas quem prova do vinho antigo dificilmente vai trocar pelo vinho novo, porque o vinho novo não tem álcool, né, gente? Agora o vinho antigo, curtido, fermentado. E sabe como é que é uma pessoa alcoólatra, né? Se vê o suco da uva e o vinho, vai querer o quê? Assim também são aqueles que são viciados na fé. Se vê um culto que nem esse para adorar a Deus, e vê um culto de oba-oba, cheio de amuletagem, movimento, a pessoa vai dizer: eu quero aquele lá. Por quê? Porque está viciado. A gente tem que se abster dessas heresias para aprender a adorar a Deus em espírito e em... Isso daqui que é confiança em Deus. Você vem e faz sua parte, adora, estuda a palavra, louva, e você sabe que buscando em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vão te ser acrescentadas. E as demais coisas não é o que você quer, é o que Deus quer para a tua vida, porque Ele sabe o que é melhor para você. Tem muita coisa que às vezes você quer que não vai te trazer benefício, só vai te trazer dor de cabeça, aí Deus não te dá. Mas isso é confiar no Pai. Amém? Então olha o título: o sacerdócio levítico acabou, teve fim, mas o de Cristo é o quê? Meu Deus, você tem que falar isso comigo, mas o de Cristo é... Você não vai dar... você está de máscara, eu ia perguntar se não vai dar um sorriso, mas na verdade não tem como ver se você está sorrindo ou não, né? Olha só, o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é... Quantos anos faz que Cristo ressuscitou? Por volta de 2000 anos. Mas Ele continua lá, sentadinho ao lado de Deus, como sumo sacerdote, intercedendo por mim e por você. E não tem mais fim. Amém? Por isso que a palavra de Deus vai dizer: a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Cada manhã que você acorda lavadinho, limpinho pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos ler agora o texto, ó.
Olha o que o apóstolo Paulo, ele diz: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu o quê? A lei. Ou seja, coloca na sua cabeça, sacerdócio levítico vive debaixo da lei. A lei são os 10, mas na verdade é muito mais do que isso. Tem um livro na Bíblia chamado Levítico, que é só de lei, que o povo tinha que obedecer. Quem está entendendo? Versículo 11, ali depois da vírgula. Ou então Deus do início, agora que você entende melhor. Se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melqui? Ou seja, Paulo está dizendo, irmãos, principalmente para os irmãos judeus dele, porque Paulo era judeu e fariseu, quem está entendendo? Ele perseguia a igreja, depois se tornou cristão pela vocação de Jesus Cristo na vida dele. Ele está falando aqui principalmente com os judeus, mas isso serve para nós brasileiros. Me pergunta por quê, pastor? Porque a gente aprendeu a praticar o judaísmo dentro das igrejas. A gente aprendeu que diversas leis do Antigo Testamento a gente tem que o quê? Praticar. Então é necessário que o que Paulo ensinou para os judeus que se converteram a Jesus, é necessário que a gente aprenda também. Paulo está argumentando e dizendo, se o sacerdócio levítico fosse perfeito, Deus não tinha prometido em sua palavra, desde a antiguidade, que enviaria outro sacerdote, que será eterno, que seria eterno, que na verdade já é eterno, porque isso aconteceu 2000 anos atrás. Só que antes de Jesus Cristo brotar no ventre de Maria, por intermédio do Espírito Santo, Deus já havia anunciado, eu vou enviar um sacerdote que será sacerdote para sempre. Salmos 110, versículo 4. Zacarias capítulo 6, versículo 13. E esse sacerdote será bom nos dois ofícios, rei e sacerdote. Jesus Cristo, além de sumo sacerdote, ele também é o quê? Rei. Ele é o rei dos reis. E tudo isso já tinha sido profetizado. Então quando você vê segundo a ordem de Melquisedeque, entenda, isso é uma profecia que Deus tinha feito e que se cumpriu em Jesus Cristo. E por que segundo a ordem de Melquisedeque? Porque não é segundo a ordem de Levi, dos levitas, é segundo a outra tribo. Jesus não veio da tribo de Levi, nem da tribo de Levi ele veio da tribo de Judá, da onde procedia os reis de Israel. Amém? Olha o que diz o versículo 12. Meu Deus, será que eu leio isso? Olha o que diz, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de quê? De lei. Olha o que a gente acabou de ler, mudou o sacerdote, mudou o quê? Eu vou dar um exemplo aqui, mas não me taca a pedra não, primeiro me escuta, amém? Vou te dar um exemplo. A Bíblia está falando, mudou o sacerdote, mudou o governante, mudou o cabeça da igreja, quem está entendendo? Mudou o cabeça do povo, mudou a forma de governar, de lidar, de ensinar. Um exemplo, o governo humano, aqui no Brasil, nós temos aí a guerra entre dois presidentes no meio da sociedade, Lula e Bolsonaro. Nem me pergunta de quem que eu estou do lado, porque eu estou do lado de Jesus. Aprenda isso, eu quero te ensinar uma coisa, o nosso ministério não toma mais partido na polícia, na política, não toma partido na política. Não me traga vereadores para mim orar, prefeito, eu oro por todos, não oro por um ou por outro especialmente. Acabou isso, eu entendi, a palavra de Deus me ensinou e te ensinou também no sonho de Nabucodonosor, que todo o governo dos homens aqui faz parte do governo do anticristo.
Quem a gente espera é Jesus Cristo, e quem é sincero vai continuar conosco. Mas se tinha algum engraçadinho já querendo se implantar no ministério para amanhã depois ter voto, caiu do cavalo. Pastor, mas se algum membro for candidato, o senhor vai tratar mal? Jamais, vou tratar que nem um membro do corpo de Cristo e com amor. Mas se eu vou dar um lugar de honra, se eu vou deixar falar no culto para cativar corações, ó o dedinho. Se eu vou deixar panfletar da porta para fora com santinho em número, também não. Podemos passar a necessidade que for, mas não vamos casar com o mundo, porque esse erro a gente já tem visto muitas igrejas cometer, e por isso perdeu o reino dos céus. Quem está entendendo? Vamos continuar. Então, dando o exemplo, né? Bolsonaro e Lula. Um exemplo. Lula, quando está no poder, ele age do jeito que ele acha certo. Bolsonaro, enquanto está no poder, ele age do jeito que acha. Ou seja, mudou o presidente, mudou o jeito de... É assim que funciona. Agora você pode entender melhor então o versículo que a gente leu. Mudou o sacerdote, mudou a lei. Ou seja, quando era o sacerdócio levítico, era a lei de Moisés. Era a caducidade da letra, as tábuas de pedra. Quem está entendendo? Agora que é o Senhor Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, nós vivemos no tempo da dispensação da graça. No tempo que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. No tempo no qual nós todos somos feitos nação eleita, povo escolhido, sacerdócio real de Deus. Como Deus é comigo, pastor, Deus também é contigo, irmão e irmã. Como Deus ouve a minha oração, Deus também ouve a sua oração. Como Deus agora me chamou para ser sacerdote, você também é sacerdote. E só um é o sumo sacerdote, Jesus Cristo. Então o que eu vou gritar aqui, pregar durante muitos anos, até a volta de Jesus ou a minha morte, é o sacerdócio universal, aonde todos que são cristãos foram chamados para ser reino e sacerdotes do poderoso Deus, no nome do Senhor Jesus. E aí você vai entender a necessidade que há de você se consagrar como eu me consagro, de você orar à noite como eu oro. Esse negócio de crente 6 horas vai acabar. Tem muito crente 6 horas, né? Tudo que o crente fala é 6 horas lá por mim, 6 horas lá. Não, é 9 horas agora, é nós ora junto. Quem está entendendo? É algo que eu já tenho ensinado ao povo aqui na igreja. Se alguém chegar, pastor, ora por mim, eu vou dizer, não, eu oro contigo, porque assim como Deus me ouve, Ele também ouve você. Quem está entendendo? O trabalho hoje em dia do pregador é isso, ensinar na palavra que o povo tem ligação direta com Deus pelo nome do Senhor Jesus. O mediador não é pastor, não é placa. O mediador não é campanha, não é voto, não é dízimo. O mediador é Jesus Cristo. Isso é Bíblia. Quem tem sede da Bíblia? Quem tem sede da Bíblia está no lugar certo. Agora quem tem sede de religiosidade, oba-oba, tem que passar bem longe do ministério. Está entendendo? Porque nós estamos preocupados com o que está na Bíblia. Se está na Bíblia, estou com a boca aberta para me alimentar. Se não está na Bíblia, não e ponto. Amém? Como é que é? O que um não quer, dois, acabou. Eu sou aquele que nem Antipas, né? O nome Antipas quer dizer contra tudo. Então tudo que é religiosidade, heresia, eu sou contra tudo isso. Tudo que eu pratiquei, eu virei um Paulo da vida. O que mais tinha valor para mim, agora é o que eu mais desprezo. Acabou. Vamos se preocupar com a palavra de Cristo Jesus. Amém? Vamos continuar, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente, ou seja, é necessário que haja também mudança do quê? Ou seja, olha aqui para o pastor. Mudou da lei para a constituição do reino. Onde é que está a lei na Bíblia Sagrada? Os 10 mandamentos, algum irmão sabe?
Êxodo capítulo 20. E a constituição do reino dada por Jesus Cristo, onde é que está? Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao 7. Qual que você vive hoje? Qual que você conhece? Ah, pastor, não conheço nenhuma das duas. Vamos amadurecer, vamos conhecer então, vamos ler Bíblia. Ah, pastor, eu gosto muito dos 10 mandamentos. Mas eu te garanto que a constituição do reino é melhor. Porque os mandamentos, a lei de Moisés trata do exterior. A constituição do reino trata do nosso interior. Porque agora, quando você confessa que Jesus é o Cristo, o Espírito Santo, ele entra dentro de você e não te abandona nunca mais. Porque aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Deus nunca mais te abandona. Que maravilha, hein? Vamos continuar? Vamos ali para o versículo 16. Vamos para o 16, porque eu já preguei aqui o 14, o 13, preguei também no programa A Palavra do Reino, que foi ao ar segunda-feira e vai ao ar novamente sábado na TV Caraça aqui na cidade. No 16 fala assim, ó: constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, indestrutível. O que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo o seguinte: Jesus Cristo, ele não foi levantado sacerdote como os levitas são levantados sacerdotes. Se você ler lá Êxodo capítulo 19 em diante, principalmente ali o livro de Levi, dos levitas, você vai ver que tinha toda uma preparação para se levantar um sacerdote. Tinha que ter uma roupa especial para usar, quem está entendendo? Tinha que ter uma consagração, santificação de tantos dias. E tinha que ter um azeite especial que Deus havia ensinado o povo a criar, para derramar sobre a cabeça de quem? Dos sacerdotes levitas. Aí você vê o quanto que a igreja hoje em dia está no judaísmo. Na maioria das igrejas hoje em dia, quando vai consagrar um obreiro, um pastor, um bispo, o que se faz? Derrama óleo na cabeça. Isso é judaísmo. No cristianismo, quando vai se consagrar, eu vou pregar isso para você no dia que nós consagrarmos aqui presbíteros, obreiros, que serão os diáconos dessa obra e colaboradores. Eu vou mostrar para você que no Novo Testamento não se derrama óleo, se impõe as mãos e pede que, como o Espírito Santo trabalha na sua vida, também esteja dando toda a ciência, sabedoria e unção para trabalhar por intermédio da vida do presbítero ou do colaborador ou do diácono também. É com imposição de mãos. Eu vou te mostrar isso no Novo Testamento. Porém, no Antigo Testamento era por intermédio de todo um processo feito por letras, ensinado pela lei. Quem entende? O que a palavra está dizendo é que Jesus não foi levantado como os levitas. Pelo contrário, os levitas mataram ele. Você sabia que quem matou Jesus foi os religiosos? Você sabia que quem mais quer que o pastor João pare de pregar, que a igreja feche, são os religiosos? Sabia? O povo do mundo está rindo à toa e dando graças a Deus por essa obra. Quando eles ouvem a pregação, falam: meu Deus do céu, é assim mesmo? Ai, mas é diferente então. Quem está entendendo? Daqui a pouco esses daí vão estar mais próximo do reino dos céus do que os religiosos. Como Jesus Cristo disse para os fariseus: meretrizes e publicanos antecedem vocês para o reino dos céus. Tem mais chance de entrar no reino dos céus do que vocês. É mais fácil você ensinar sem heresia para quem não é religioso, para quem nunca foi nessas igrejas que está tomado do vinho, da prostituição, das heresias, do que você pegar uma pessoa religiosa e mostrar a Bíblia para a pessoa dar o braço a torcer. E eu vou aproveitar esse momento que entrou um cachorro aqui para dizer por que o cachorro entrou na igreja.
Então entenda, irmão, está dentro da igreja até o cachorro tá. A pergunta é se você é a igreja. Amém? Você vai vir aqui? Você quer aparecer na live? Tá com fome, né? Tá bom. Eu sei, você sentiu o cheiro da minha cachorra? Ela veio hoje, pulou em mim com força. Sentiu, não sentiu? Amém. Deu, agora pode passar. Passa. Passa. Quem está em casa, mas é assim. Cadê o... Vem cá, seu Claudinei, me ajuda aí. E ele é bonito, né, pai? Seu dono está aqui, entrega a ele. Quem é? Vai lá. Quem é seu dono? Passa. Oi? Amém. Garanto que se fosse uma igreja de gritaria, você não entrava. Mas como é calma, né? Mas em tudo, igreja, a gente pode levar para o lado espiritual, em tudo. Ou seja, quando a porta está aberta, qualquer um entra. Tem uma parábola na Bíblia que fala que o rei estava muito alegre que o seu filho ia casar. E primeiro o rei mandou convidar os amigos. Convidar quem? Os amigos. Só que na hora de convidar os amigos estavam muito atarefados. Os amigos começaram, não, eu tenho que cuidar dos meus negócios, eu tenho que cuidar da minha família. E não foram para a festa que já estava preparada para o casamento do filho. O rei ficou muito chateado. Então disse aos seus servos, sai pelas ruas, pelas encruzilhadas, pelos becos, e convida a todos, aleijados, pobres, mendigos, pecadores, que encontrar pelo caminho, traga eles, porque os convidados que eu convidei primeiro não eram dignos. Então veio, a Bíblia fala com todas as palavras, veio os bons e os maus. Que nem o cachorro entrou, não entrou? Na igreja, essa parábola está falando da igreja nos dias atuais, na dispensação da graça. Entra os bons e os maus. Tem gente que quebra a cara dentro da igreja, às vezes num relacionamento ou num trabalho, porque julga que todo mundo é bom. Ah, fulano é boa, vou namorar com ela. Fulano é bom, vou namorar com ele. Ah, fulano é bom, vou contratar ele para trabalhar lá em casa. Não, meu irmão. Bom é Jesus, e a árvore é conhecida pelos seus. Dentro da igreja existe bons e existe. E quando saiu o rei em meio ao salão, a Bíblia fala que tinha um lá que estava sem a veste nupcial, não estava vestido de forma adequada. Então o rei ordenou que lançasse ele fora. Sabe o que isso representa? O tribunal de Cristo. Enquanto nós vivemos aqui na terra, qualquer um entra na igreja. Mas no dia que Jesus voltar, nós vamos prestar conta para Ele de como vivemos a nossa vida nessa carne. Quem viveu uma vida que agrada a Deus tem recompensa. Quem viveu uma vida na carne, que agrada a Deus, vai ter disciplina. Amém? Agora voltando à mensagem de hoje, que eu já estou encerrando, eu quero que você entenda o seguinte. Jesus Cristo, Ele não foi levantado segundo a ordenança dos sacerdotes levitas. Ele foi levantado pela vida indestrutível. Qual que é a vida indissolúvel, indestrutível? Qual é? Diga a vida divina. Diga a vida incriada. A vida eterna. Ou seja, o Espírito. Eu li esse texto com os irmãos semana passada, lá em Mateus capítulo 1. Onde fala que Maria estava desposada com José, antes de ter havido o coito. E então ela se encontrou, quando era ainda virgem, ela se encontrou grávida de quem? Do Espírito Santo. Quem fez Jesus Cristo brotar no ventre de Maria? A vida indestrutível. Quando Jesus Cristo, aos 30 anos, ele desceu as águas, ele foi batizado. O que João Batista testemunhou? João Batista testemunhou o Espírito Santo descendo como pomba sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já tinha o Espírito Santo dentro. Naquele momento ele recebeu o Espírito Santo sobre. Isso é algo que os crentes não entendem hoje em dia.
Quando você confessa que Jesus é o Cristo, indiferente de placa que você está ou religião. Quando você confessa que Jesus é o Cristo, pode ser na católica, pode ser na evangélica, pode ser numa fila de lotérica, quando alguém está te evangelizando. Quando você tem força para confessar que Jesus é o Cristo, naquele momento, o Espírito Santo entra dentro de você. Mas receber o Espírito Santo sobre, aí é para aqueles que se consagram e se lançam no propósito de Deus para a sua vida. Receber o Espírito Santo sobre é aqueles que Deus quer usar como ferramenta, como vaso de honra na face dessa terra. Quem está entendendo? Amém? Irmãos, olha aqui para o pastor. Ninguém consegue confessar que Jesus é o Cristo se não for pelo Espírito de Deus. Ninguém. Você crê que Jesus é o Cristo? Agora você está entendendo o que você está falando. Você está dizendo que Ele é o Cristo sem nem conhecê-lo. E você tem convicção. Como? Por causa do Espírito de Deus que está dentro de você. Isso é maravilhoso, é lindo. Isso quer dizer que você é salvo. Você é salva. Porque a salvação está aí. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Cristo, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou no terceiro dia, serás salvo. E tem muito irmão que não falta um domingo na igreja com medo de ir para o inferno, porque pensa que vai ser salvo porque vai na igreja no domingo. E salvação não depende de obra, salvação é de graça. Tem muito irmão que quando se aperta, passa um momento difícil, de doença, e não consegue dar o dízimo um mês, pensa que se morrer naquele mês vai para o inferno. Só que salvação não é comprada com dinheiro, irmãos. O mérito para a salvação não é nosso, o mérito é de Cristo, que morreu por nós, pagando o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Jesus Cristo foi ungido sacerdote pela vida divina, pelo Espírito Santo, pela vida, diga, indestrutível. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 24, Pedro disse assim: Jesus de Nazaré, o qual vocês mataram, crucificando, mas que ao terceiro dia os grilhões, a autoridade da morte não pôde detê-lo, e por isso ele ressuscitou. Isso é a vida indestrutível. Ele morreu por nós, mas a morte não pôde contê-lo. Ele ressuscitou, e por isso ele é o sacerdote eterno. O sacerdote o quê? Eterno. Vamos continuar. Para acabar o último versículo, os dois últimos versículos, 18, vamos no 18 e 19. Diz assim: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inútil. Qual anterior ordenança? Abre parênteses. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Imagina só se no tempo que Paulo escreveu isso, ele tivesse colocado o nome dele. Ele não ia ter tempo para fazer a obra. Os judeus iam virar o mundo do avesso para cortar a cabeça dele, porque ele morreu tendo a cabeça cortada, quem sabia? Só que ele teve mais tempo para pregar para mais pessoas. Quando ele escreveu esse livro, ele não botou que era ele, porque senão ele morria na outra semana. Olha o que ele disse, versículo 18: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança. Sabe o que Paulo disse? Por um lado se coloca a lei de lado. Revogar é dizer assim, anular. Já não tem mais valor, ela é anterior, ela não pode aperfeiçoar, ela vai ficar agora, não é nem em segundo lugar, é de lado, porque quando está em segundo lugar ainda auxilia, mas não, se coloca o quê? De lado. Continuando, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz
esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Ou seja, se colocou a lei de lado, o lugar dela ficou vazio? Não, se introduziu superior esperança, esperança superior. Quem é a esperança superior? Que está no lugar da lei. Quem é a esperança superior que está no lugar de Moisés? Quem é? Jesus Cristo. É esperança superior. Sabe por que é esperança superior? Posso falar? Porque pela lei ninguém conseguiu ser salvo. Ninguém além do Senhor Jesus conseguiu cumprir a lei, meu irmão. Não adianta querer pagar de 100% santo, porque você não é. Eu não sou. A gente carece da misericórdia de Deus todo dia. A gente precisa todo mês tirar um momento para comer do corpo e beber do sangue de Cristo. Reconhecer que Ele morreu porque nós temos fraquezas e precisamos que Ele seja formado dentro de nós para melhorarmos. Quem entende? Então saiu a lei e foi